chamados para a boa obra. Hoje o nosso tema envolve igreja, fé e transformação social. Este é o seu programa Vida Abundante, mais um sábado abençoado. Programa este realizado pela Igreja Evangélica Assembleia de Deus em Timon. Nosso pastor-presidente é o pastor Euvaldo Sá. E hoje, para essa temática tão importante, nós recebemos mais uma vez em nossos estúdios o pastor Josiel Ribeiro, que é coordenador da CEASADET, e nós vamos tratar sobre uma novidade muito importante para a nossa igreja. Pastor Josiel, seja muito bem-vindo ao nosso programa. Missionária Gesá, Paz do Senhor, é uma alegria para nós podermos estar novamente participando do programa e com esse tema tão importante que trata sobre a obra de Deus, e agradeço desde já a oportunidade de poder trabalhar essa temática hoje com todos os nossos telespectadores. Nós que ficamos felizes, pastor, principalmente com essa novidade. Você que nos acompanha, segura aí, já já a gente conta o que é. Pastor, hoje o nosso tema é chamados para a boa obra. Como o senhor define esse termo segundo a luz da Bíblia? Maravilha. A igreja, ela, dentre as suas muitas atribuições, poderia resumir que todas elas se sintetizam em fazer. E obra é fazer, é tornar concreto. Nós fomos chamados por Deus para isso. Não é à toa que a célebre frase do nosso pastor-presidente, o segredo de fazer é fazer, porque a obra se sintetiza nisso, em tornar concreto algo. E a igreja, por si só, a sua dinâmica plena é fazer. Quando nós olhamos para a palavra, a gente vai observar Jesus comissionando a igreja a ir, e não só ir, a fazer discípulos, pregar, alcançar povos, nações, é tornar concreto um projeto. Então, a obra faz parte da dinâmica da igreja, corre nas veias, né, de todos os membros que compõem aquela instituição. Muito bem. Pastor, nós podemos ver também na palavra de Deus, lá em Atos 2, que os irmãos, os nossos irmãos da igreja primitiva, eles estavam juntos na doutrina, nas orações, no partir do pão e também nessa rotina de doação, de entrega uns aos outros. Assim, o evangelho completando o social e vice-versa. Como se houver o equilíbrio, o complemento entre essas duas partes? São co-irmãs. E Jesus mostrou isso em todo o seu ministério, na sua dinâmica ministerial. A gente vai ver sempre a palavra e a obra andando juntas. Eu acho interessante o que o evangelista Mateus registra, no capítulo 25, do 34 em diante, Jesus dizendo: "E o rei dirá aos que estiverem à sua direita: Vinde, benditos de meu Pai, possui por herança o reino que vos está preparado desde a fundação dos tempos. Por quê? Porque tive fome e deste-me de comer, tive sede e deste-me de beber." E por aí vai. Então, a partir daí, do versículo 35 em diante, Jesus vai elencar uma série de ações, de obras realizadas, obviamente, nesse contexto pela igreja, que vai culminar na resposta de Deus em conceder o livre acesso para a eternidade. Então, perceba que as obras, como as escrituras nos mostram, sem a fé ou a fé sem as obras, se torna uma coisa morta, sem sentido. Por isso nós vamos perceber que a dinâmica da igreja, ali em Atos dos Apóstolos, ela ganhou força, principalmente, não só porque a essência do Espírito estava neles, mas porque, em contrapartida, podia-se ver de maneira concreta a ação, partindo o pão, compartilhando, visitando. E Jesus orientou muito os seus discípulos a fazer isso. Então, é impossível uma igreja desempenhar o seu papel se afastando do social, né? O social tem impacto gigantesco, de modo que eu louvo a Deus por essa visão extraordinária do nosso presidente, que ele tem uma visão assim, além do seu tempo, em proporcionar, através da igreja, esse braço estendido para quem vive uma situação mais vulnerável, né? Então, é bíblico, faz parte da missão da igreja e graças a Deus que nós estamos inseridos nela. Perfeito, pastor. Pastor, a CEASADET, o que é a CEASADET? Quanto tempo de atuação tem a CEASADET e quais as principais frentes de trabalho? Perfeito. A CEASADET nasceu em 2021, em janeiro de 2021, foi uma proposta
colocada à mesa pelo nosso presidente. Muito embora a igreja já desenvolvesse um trabalho social ponderado em cada congregação, mas a ideia era ampliar esse projeto, né? E de lá para cá, a igreja vem abraçando a causa, a Ceasaret cresceu bastante, e ao longo desses pouco mais de 4 anos de atuação, nós já fizemos coisas que nós mesmos nos surpreendemos. Várias casas já foram entregues, podemos dizer que na casa de mais de 20 casas foram reformadas, foram construídas, dezenas de cadeiras de rodas, dezenas de cestas básicas, exames, colchões d'água, muletas, enfim, são tantas as demandas que nos chegam e graças a Deus que nós temos tido condições de atender aos nossos irmãos, aos nossos amigos, não só de maneira em doar coisas, mas em atender essas pessoas, como uma necessidade jurídica, nutricional, ou até mesmo psicológica. Nós temos profissionais, irmãos nossos, que compartilham a nossa fé e que têm doado parte do seu tempo para atender a comunidade evangélica e a comunidade católica. Ou seja, todos os que procurarem e procuraram a Ceasaret foram atendidos e serão atendidos. De modo que ficaria um tanto quanto difícil elencar tudo que nós já fizemos, mas podemos dizer que ao longo desses mais de 4 anos, muita coisa foi feita. Muito bom, pastor. E nós podemos ver, de fato, no dia a dia, como isso tem mudado a vida de muitas pessoas, né? Pessoas que, até mesmo sem esperança, sem a quem recorrer, mas na Ceasaret, conseguem encontrar esse socorro, né? Nosso desejo é que Deus continue abençoando. Pastor, isso traz um impacto, é inegável. Como o senhor vê esse impacto social, a Igreja Além Fronteiras com a Secretaria de Ação Social atuando dentro da nossa cidade? Olha, o impacto é extremamente positivo e vai além daquilo que nós podemos imaginar. É importante dizer que a igreja foi confiada essa obra de pregar o evangelho. Mas não só isso. A igreja, dentre as suas muitas atribuições, ela rompe o objetivo principal, que é de alcançar o espiritual, né, e proporcionar a salvação daquela alma em Cristo Jesus, mas não só isso. Tomando por base as orientações de Cristo, nós também podemos alcançar e romper essa barreira espiritual atendendo às necessidades físicas. É interessante colocar, hoje em dia a gente tem ouvido muito, que os poderes da federação têm, de uma certa forma, se chocado, né, e um avançado dentro dos limites, né? Mas o que é interessante é assim, ao Estado não foi confiabilizado a ele a atribuição de pregar o evangelho, por exemplo. Essa missão foi dada à igreja. Contudo, à igreja foi dada a comissão de pregar o evangelho. Porém, a igreja tem também sob missão, em seus ombros, alcançar o social. Ou seja, ela é uma parceira do Estado. O Estado não pode vir pregar, mas a igreja, além de pregar, pode também atender o social. Então, ela é uma amiga, ela é uma parceira do Estado e juntos podem gerar um impacto positivo na sociedade. Dentre as muitas ações que nós já fizemos, nós podemos contemplar, não só para aqueles que recebem o benefício, mas para aqueles que estão no entorno daquele que recebe o benefício. Porque os que estão no entorno talvez sejam os mais impactados com a ação. Porque uma pessoa que estava em extrema vulnerabilidade, sem nenhuma esperança ou perspectiva de ter uma casa, né, vivia numa casa de taipa, à beira de desmoronar, não tinha condições nenhuma. E de repente a igreja se mobiliza para suprir essa necessidade, começa a construção ali, e as pessoas ficam, o que está acontecendo? De onde você tirou dinheiro para construir isso? E a pessoa diz, eu não tenho dinheiro, mas os meus irmãos, a minha igreja, resolveu me presentear com uma casa. Então, o impacto disso é gigantesco, tanto para quem recebe, como para quem está vivendo no entorno, né? No bairro, na vizinhança, todos são chocados e mobilizados com aquela ação. É verdade, pastor, e chega até a ser emocionante, quando nós vemos ali o testemunho dos nossos irmãos e amigos que têm sido beneficiados, saem desse risco, é emocionante, de fato. Também é natural que, ao decorrer de todo o projeto, surjam desafios, né? Desafios diários. Como que a Ceasaret tem enfrentado esses desafios?
Olha, todo e qualquer projeto, na minha visão, ele tem como principal desafio as questões econômicas, né? Quem idealiza um projeto, ele sempre visiona fazer com que o projeto cresça. À medida que ele vai executando alguma coisa, a ideia é que ele cresça e cresça e cresça cada vez mais. Só que para isso, tem as questões econômicas, tem as questões da equipe técnica, por exemplo. Nós hoje temos um corpo técnico que nos auxilia, que nos ajuda nos atendimentos, mas o nosso desejo era que esse corpo técnico fosse bem maior. Até porque a demanda, a procura cresce a cada dia mais. Então a gente fica um tanto quanto desesperado sem poder atender a todos devido à quantidade da equipe técnica. E no mais, é a questão econômica mesmo. Nós, devido também à demanda, a gente acaba ficando um tanto quanto com as mãos atadas, sem poder atender a todas as demandas, que são muitas, mas são muitas mesmo, e chegam praticamente todos os dias. Mas, com tudo aquilo que tem chegado até nós, com a ajuda dos nossos irmãos, nós temos, com a graça de Deus, feito muita coisa. Chegam muitas doações, chegam irmãos que se voluntariam para contemplar de maneira plena a necessidade que surge. Então Deus vai abrindo portas e a gente vai rompendo algumas barreiras com a ação de Deus. O pão de cada dia não tem faltado. Não tem faltado. Que bênção. Pastor, Jesus é o grande inspirador da Ceasadet. No dia a dia, as histórias bíblicas, os ensinamentos de Jesus, como isso tem sido marcante na trajetória da secretaria? Olha, a base estrutural da nossa secretaria é os ensinos bíblicos, né? É os exemplos que Jesus deixou de que vale a pena nós investirmos na obra de Deus, pois o retorno não é só eterno, ele já começa a se refletir aqui na terra. E a gente tem visto de maneira palpável esse retorno acontecendo. Então, a palavra de Deus, quando nos orienta a semearmos no reino, né, nós, de fato, podemos ver de maneira concreta a coisa acontecendo. E, de maneira milagrosa, a gente fica olhando como é que a gente conseguiu fazer isso com tão pouco. E Deus vai provendo, Deus vai, de fato, fazendo a coisa acontecer com aquelas pequenas sementes que vão sendo semeadas, né? Dentre tantos outros irmãos que têm se sensibilizado com o projeto, e vale lembrar que, em sua maioria, são pessoas extremamente humildes, pessoas que vendem tempero, cheiro verde, que vendem um din-din, que vendem um lanche, mas que tira do pouquinho que ganha para ajudar no projeto, e aquela pequena oferta, creio eu, que Deus faz ela multiplicar e faz com que a gente consiga fazer coisas que naturalmente não seria possível. Mas Deus abençoe e dá tudo certo. Pastor, também, com certeza, durante essa trajetória o senhor já foi marcado de uma forma significativa com algum testemunho. Compartilhe conosco algo que lhe marcou durante todo esse tempo na Ceasadet. Olha, são, ao longo desses 4 anos, os mais diversos testemunhos que a gente pôde experimentar, pôde ouvir e nos impacta. Mas a primeira ação, de maneira bem efetiva da Ceasadet, foi a que mais nos marcou. Porque nós recebemos uma demanda de um irmão que estava despejado, não tinha casa, e quando nós chegamos lá, ele estava morando debaixo de uma lona, amarrada numa cerca e num pé de bananeira, as suas roupas ali, pior, que era um período de inverno, E aquilo foi muito forte, porque era sobre-humano, a realidade, a situação dele era sobre-humana. E eu fiquei pensando, meu Deus, como que o irmão nosso está vivendo numa extrema miséria, E logo a gente se mobilizou, a área se mobilizou para concluir a casinha dele, já estava em andamento, mas não tinha telhado, faltava muita coisa. Por essa razão ele estava vivendo debaixo de uma lona, no quintal da casa dele. Então era sobre-humana a situação dele. E logo a gente se mobilizou e trabalhou, e até a vizinhança ajudou, porque realmente era degradante a situação dele. E quando ele entrou dentro da casinha dele, chorava muito aquele homem, chorava demais. E não era para menos, né? Para quem estava vivendo aquela realidade, de repente, tá dentro da sua casinha, uma casa pronta, com um banheiro novinho, coisa que ele não tinha. Então aquilo mexe com a gente, porque eu tenho casa, todos nós aqui temos casa.
e de repente você vê alguém naquela situação, né, que quase todas as semanas está ali sentado do seu lado, adorando a Deus no culto, e você de repente não tem ideia do que ele está passando, nem imagina o que ele está passando, né? Então é muito gratificante, é gostoso demais você ver alguém que não tinha esperança nem expectativa nenhuma e de repente está com um sorriso assim de canto a canto de orelha e poder agradecer, te abraçar, te dar um muito obrigado pelo que você fez. Claro, você está representando a igreja, não foi você que fez. Representando a igreja, o nosso presidente, nosso pastor. Então, isso mexe muito com a gente. E esse foi o primeiro testemunho que nos marcou muito. E semelhante a esse, vários outros, que não são diferentes, né? Até porque as demandas que nos chegam são de pessoas realmente de extrema necessidade. Então a gente passaria a tarde toda aqui compartilhando de histórias assim. É verdade. Pastor, eu quero até compartilhar algo que eu achei muito interessante. Eu cheguei em um determinado estabelecimento de um dos nossos irmãos e ele começou a falar sobre a Ceazada. Tinha irmã José, a Ceazada tinha uma bênção e compartilhou algo que ele já tinha cooperado. E eu achei muito interessante que, assim como nós temos também muitos irmãos que tiram ali a sua oferta do cheiro verde, da feira, de algo que é pouco aos nossos olhos que eles vendem, mas tem alguém que tem um pouco mais de lucro líquido, digamos assim, mas que também tem um propósito. E aí ele começou a falar de visão, eu achei muito interessante. Eu disse, meu irmão, e dá para tudo isso? E ele foi falar dos impostos, do INSS, do plano de saúde dos colaboradores, mas ele disse reserva de contingência, mas ele disse missionária 5% é garantida, essa é a Azadet. E eu tenho sido abençoado de uma forma que um dia eu ainda vou testemunhar, e eu fiquei muito surpresa, que a gente se emociona e vê ali o benefício para os irmãos, mas também aqueles que têm cooperado também têm recebido essa bênção, né? Sim, Deus tem também dado esse retorno, isso é muito importante. E para você que nos acompanha, que está aguardando essa novidade que já foi mencionada, nessa semana a Ceazadet recebeu o título de entidade de utilidade pública na Câmara Municipal da cidade de Timon, a cidade aqui da nossa igreja. Pastor, nos explique isso, qual o benefício, o que muda a partir de agora? Olha, foi uma grande conquista. Até no dia lá eu me fiz valer de uma frase de Armstrong, quando pisou na Lua, quando ele disse, um pequeno passo para o homem e um grande passo para a humanidade. E lá eu reproduzi essa frase, colocando um pequeno passo para a igreja e um grande passo para o município de Timon. É uma conquista de um valor muito significativo. Já fazem alguns anos que a gente vem pleiteando, vem lutando para tentar nos organizar de maneira documental para dar entrada no processo. E o título de utilidade pública é uma certificação que o poder público dá para entidades sem fins lucrativos, que têm a missão de desenvolver projetos sociais para a comunidade, e essa certificação ela visa facilitar com que o poder público possa compartilhar de suas reservas financeiras para investir nessas instituições. Caso contrário, isso não seria legal, não é legal. Então a gente correu muito para tentar se habilitar e poder alcançar esse título. E no dia 9 de julho, através do vereador Coca do Mata Pasto, que organizou todo o projeto, deu entrada na Câmara, nós fomos convidados para participar da Assembleia, e foi muito emocionante, porque é um sonho que está sendo realizado, é um passo gigantesco que está sendo dado, e é uma etapa que foi alcançada. Agora ela vai ser encaminhada para a mesa do nosso prefeito, o prefeito Rafael Brito, e uma vez que ele sancionar o título, nós resolveremos essa demanda municipal e partiremos para o estadual, né? Mas só aqui, né, na esfera municipal, já é uma conquista assim, gigantesca, porque aí o município já poderá, de maneira legal, investir na associação, fazendo com que a nossa dinâmica de trabalho possa agora sair dessa esfera tanto quanto limitada e alcançar agora novos ares, né? Porque aí a coisa tende a mudar, tende a se ampliar, a parceria tende, né, a melhorar ainda mais,
o município tem total interesse em investir no projeto, em ser parceiro do projeto, até porque a associação visa atender a comunidade, né? Não é só a comunidade evangélica, mas a comunidade timonense de um modo geral. Então, o Estado e o município têm interesse nisso, né? Tem interesse nisso. Afinal de contas, existem muitas situações e até ambientes que o Estado não consegue entrar e a igreja entra, né? A igreja vai e faz a coisa acontecer. Então, é uma grande conquista. Foi um dia histórico. Quero crer que a igreja tende a ganhar muito com isso, mas muito mesmo com isso. E a secretaria vai, de uma certa forma, ser grandemente impulsionada com esse título. De fato, pastor, um dia histórico e muito boa a sua fala quando menciona que o serviço não é somente para os membros e congregados da igreja, mas toda a sociedade timonense pode ter acesso aos serviços e agora, certamente, de uma forma mais ampla. Pastor, eu gostaria também que o senhor mencionasse para todos que nos acompanham como a quem ainda não coopera com a CEASADET pode também estar cooperando, ofertando de alguma forma. Perfeito. A CEASADET, hoje, ela está instalada aqui na Rua Benedito Leite, próxima aqui ao nosso templo sede, e todas as manhãs a nossa secretária está ali para atender as pessoas. Se você precisa de um atendimento psicológico, de um atendimento jurídico, ou de um atendimento de uma nutricionista, você se encaminha para a sede da CEASADET e faz o seu agendamento, né? Se você tem alguma outra necessidade, seja lá qual for a sua demanda, você se encaminha para a nossa sede e ali descreve a sua necessidade e a gente vai procurar, da melhor maneira possível, na mais brevidade possível, atender as demandas que nos surgem. Nós temos aí também, nós estamos nas redes sociais, no Instagram, no Facebook, basta você procurar lá CEASADET e você vai acompanhar bem de perto ali as nossas atividades. E se você desejar ser um parceiro, um contribuinte, um padrinho, essas nomenclaturas elas têm um diferencial. O padrinho, por exemplo, é aquela pessoa que, por exemplo, viu ali uma demanda, alguém que está precisando ter uma casa construída, e aí essa pessoa se sensibiliza e diz, olha, eu vou doar todo o material daquela casa. Não se preocupe. Então esse é o padrinho, porque ele adota plenamente aquela demanda. Mas tem os contribuintes, né, que você pode fazer uma oferta esporádica, uma oferta mensal, seja lá qual for o valor, basta você nos procurar aqui na nossa sede, você vai ser, obviamente, bem recebido, bem atendido, e a gente vai lhe orientar como você pode fazer essas ofertas, essas contribuições. Muito bom, pastor. De já, eu agradeço sua presença, sua preciosa cooperação e esclarecimento também sobre esta grande novidade, essa grande conquista para a nossa igreja. E para nós finalizarmos, eu gostaria que o senhor deixasse uma mensagem para todos aqueles que nos acompanham, como de praxe, aqueles que têm um desejo de ajudar, de servir de alguma forma a CEASADET. Perfeito. Eu quero me valer de um texto sagrado que diz que é melhor dar do que receber. Por que é melhor dar do que receber? Porque quem dá porque está numa situação favorável e não precisa receber. E é bom estar do lado de quem pode dar. A vulnerabilidade, ela é muito dolorosa, ela mexe com as estruturas pessoais e familiares de uma pessoa. Então, vale a pena você compartilhar, seja do muito, seja do pouco que Deus lhe abençoou. Vale a pena. Vale a pena semear no reino de Deus. Então, quando você estende as mãos para alguém, você está investindo no reino de Deus. Foi Jesus quem disse isso. Quando você faz a um pequenino desse, é como se você estivesse fazendo para ele. Então, a mensagem que eu deixo é essa. Abrace esta causa, seja um cooperador, participe desse projeto. Não é um projeto de uma pessoa, não é um projeto de um grupo de pessoas, é um projeto que visa alcançar o maior número de pessoas possíveis, dando a elas a chance de morar dentro de uma casa, dando a elas a chance de poder se alimentar, porque são dezenas de cestas básicas que são sorteadas, remédios que a gente ajuda a comprar, consultas que a gente ajuda a pagar, enfim, são muitas as demandas. E é muito importante você poder fazer parte de um projeto como esse, né? Poder contribuir com alguém, com o bem-estar de alguém, com a melhoria de vida de alguém. Então, te convido a fazer parte desse projeto, te convido a conhecer a CEASADET,
eu tenho certeza que você vai se impactar. E guarde essa mensagem em seu coração. Quem semeia no reino de Deus jamais será esquecido pelo Senhor. Faça isso e eu tenho certeza que a bênção de Deus vai continuar abundando sobre a tua vida em nome do Senhor Jesus. Pastor, mais uma vez, obrigada. Você acompanhou um pouquinho da nossa jornada da igreja, fé e também atitude social. Agora você sai com um clipe musical, não sai daí. Pai, eu estou aqui para conversar contigo. Pai, eu preciso ouvir a voz de um amigo, porque só o Senhor, meu Pai, pode me ajudar. Eu errei outra vez, mas quero acertar. Pai, eu estou consciente de que não mereço ter outra chance de tentar um novo recomeço. Tu me conheces bem, sabes tudo de mim, nem preciso falar, só quero te escutar. Pois quando tu falas comigo, o fogo se acende, que queima e flama, me faz ser um novo crente. Me fala hoje aqui, eu quero só te ouvir. Me dá uma nova unção, quero renovação. Oh. Pai, eu confesso que não era assim que eu queria. Pai, eu tentei do meu jeito porque eu não entendia que o que penso não é o que tu pensas, que os meus planos não são os teus planos. Pai, eu me rendo diante da tua vontade. Me quebra, me amassa, me faz um vaso de verdade. Tu me conheces bem, sabes tudo de mim, nem preciso falar, só quero te escutar. Pois quando tu falas comigo, o fogo se acende, que queima e flama, me faz ser um novo crente.
me dá uma nova unção. Quero renovação. E chegamos ao final de mais um programa Vida Abundante. Hoje a irmã Lindinalva Luiz não pôde estar conosco por um motivo justo, mas no próximo sábado nós estaremos aqui juntas, servindo ao Senhor neste programa tão maravilhoso. Quero aproveitar para saudar e também mandar um abraço para nossa querida irmã Lília Alencar, que sempre nos acompanha ali da cidade de Fortaleza, no estado do Ceará. Um grande abraço, que Deus abençoe a sua vida. Também a nossa irmã Grinaura, que não perde, sempre menciona, comenta e também compartilha com os nossos irmãos. Por falar nisso, não se esquece, se inscreve aqui, compartilha, comenta e vamos à frente, levando vida abundante para todos aqueles que você conhece. Que Deus abençoe a sua vida, um grande abraço e a paz do Senhor Jesus.